se a pessoa andar a sentir essa angústia, de sonhos que ainda não realizou, coisas importantes, sentidas como importantes para o sentido da própria vida. E Uhum. muitas vezes aqui parece-me que uma autêntica crise, no sentido de um sofrimento psicológico que levante na meia-idade, é a questão da falta de sentido também. Olá, Hugo, como estás? Estou bem, obrigado, Nuno. E tu, como estás por aí? Estou bem. Estava a pensar em algo que também nos une, que é mais ou menos a mesma faixa etária, que, portanto, que estamos na meia-idade. Sim, estamos na meia-idade, sim. Estamos na meia-idade. Mais ou menos na meia-idade. Aliás, também é difícil precisar, teríamos que ter a certeza do dia da nossa morte para sabermos que estamos na meia-idade. Verdade, é verdade. Tivemos aqui um rigor matemático, como é que nós sabemos que estamos na meia-idade? Também não temos bem a certeza. Sim, 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 sim. Mas tendo em conta a esperança média de vida, podemos fazer assim um cálculo e que, sim, estamos ou já ultrapassámos a meia-idade, mais ou menos. Para que as Portanto, tem pessoas saibam, ahm, se chamamos a nossa idade atual a meia-idade, partimos do princípio que iremos viver um pouco mais do que 80, né? depois temos essa boa esperança e que seja com qualidade de vida, é o que, claro, desejam, não é? À partida. Bom, mas sim, era este, ao fim e ao cabo, é este tema que te proponho hoje conversarmos aqui, não é? A questão da meia-idade e, sobretudo, a questão que tantas vezes também se ouve no dia a dia, as pessoas falarem da crise da meia-idade. Assim, Sim. uma expressão que, de alguma maneira, até se vulgarizou perante pessoas da nossa idade, se tivermos com problemas, um familiar, um amigo, se estás aí na crise da meia-idade, tal. Se calhar as pessoas até podem dizer isto. Serve como atenuante às vezes, né? Depois, se calhar às vezes como atenuante, ou então, assim, num tom mais dramático, se calhar estás a passar aí por uma crise da meia-idade, uma coisa assim, forte e tal. Hum, hum. Pois, também, como a meia-idade, enfim, as pessoas que chegam aqui à nossa idade, também não são todas, não é? Mas nós já somos um bocadinho uns privilegiados, de alguma forma. É claro que a esperança média de vida é aos 80 e tal, em Portugal, e na Áustria também imagino que sim, mais coisa, menos coisa. Mas já chegámos aqui a uma etapa, enfim, de décadas de vida, nem todos chegam, e portanto, pá, nesse sentido, já temos aqui muitas histórias para contar, não é? Um passado de Algumas. décadas. E, mas é a sensação, também subjetiva, até por isso, não é? Não sabemos o dia da nossa morte à partida, é algo misterioso, não é? Portanto, algo insondável, mas sabemos que vamos morrer. Isto, para já, na humanidade, isto está certo para todos, não é? E, e é isso que na meia-idade também pode levar aqui uma reflexão maior. O que é meia-idade? Mais ou menos, tendo em conta que é aos 80 e tal, a esperança média de vida, pois anda, é aqui na década dos 40. Entre os 40 e os 50, as pessoas são, se calhar, estimuladas bastante a poderem repensar a sua vida. Umas de forma mais consciente, outras de forma não tão consciente, ah, mas apela aqui qualquer coisa de um olhar, não é? Ou de pensarem pelo menos um pouco sobre o que é que andam a fazer, sobre o trajeto que já realizarem, o que é que ainda Uhum. falta, o que é que ainda querem realizar. E, mas traz de facto aqui também alguma ansiedade, até porque, bom, entrando para a segunda parte, já não temos duas partes do jogo, já só temos uma. E, portanto,
Ah, A metáfora futebolística. exatamente. Sempre Futebolístico, útil, não é? sempre, sempre. Futebol, e o desporto, no geral, que tenha duas partes, não é? Sim. Há desportos que não são bem assim, é mais do que uma parte. Por exemplo, o basquete, não é? Ou pelo menos na NBA, que tem 4 períodos, não é? Sim. E depois outros desportos também têm mais partes. Mas pensando neste esquema da meia-idade em que passámos já uma parte da Desculpa vida, ter-te interrompido. mais ou menos uns 50%, tendo em conta uma boa esperança de chegarmos Sim, sim. a essa estatística média dos 80 e tal anos eh, de vida, pelo menos atualmente anda por aí. Bom, já passou uma parte e, e isto é convidativo a tomar escolhas com maior reflexão. Eu não posso, o custo de eu desperdiçar tempo torna-se maior, subjetivamente maior. Sim. Então, também tantas vezes ouvimos dizer, e com alguma razão até, eh, quando se é mais jovem, por volta dos 20 anos, parece que ainda há uma eternidade. Todos os sonhos parece que ainda estão em aberto. Na meia-idade, alguns já se fecharam, ou pelo menos a pessoa sente que já os fechou. Há coisas que se sente, agora já não posso fazer aquilo, É ou já tarde. não vou a tempo, já é tarde. Bem, algumas coisas é mesmo factual. Por exemplo, Sim. até candidaturas a trabalhos. Há idade até aos 35 anos, por exemplo. Com Estando, 36 já não estando é. explícito ou não. Às vezes não está explícito, mas Sim. as pessoas sente-se que a partir de determinada idade é muito difícil chegar a determinadas posições, a determinados empregos, se não é Pois, impossível. se não é impossível, realmente. Mas ainda assim, cá está, se a pessoa quiser fazer uma mudança de carreira, ou é na meia-idade, ou então já a coisa torna-se muito mais difícil, não é? Imagina, isto pensando só na esfera do trabalho, estamos até só a isolar um aspecto da vida. Imagino que sim, porque ainda não cheguei ao pós-idade. Exato. Sim, pois, cá está, não sabemos, não é? Sim, pois, se calhar, veja. Se vivemos mais do que 100 anos, pois, se calhar ainda não chegámos mesmo ali à meia-idade, não é? E, mas, mas é pelo menos convidativo, a angústia da finitude, ao fim e ao cabo, torna-se aqui, sobe aqui uns degraus, Torna-se mais presente. tipicamente, torna-se mais presente. Tipicamente, não quer dizer que aconteça com todos. Há pessoas que passam pela meia-idade e não sentem quase nada, ou nada. Nada disto que nós estamos aqui a retratar. Mas a sensação que eu tenho até, pelo menos em psicoterapia, muitas pessoas sentem. E mesmo não seja o tema que trazem para a psicoterapia, eu venho cá porque sinto aqui a questão da meia-idade, mesmo não seja o pedido, muitas vezes acontece que há sessões em que esse é o assunto. É o assunto, bom, eu agora tenho esta idade e há uma série de coisas que eu ainda queria fazer e não sei se ainda vou a tempo e não sei agora como é que... E a culpa por oportunidades perdidas, face à primeira parte da vida, não é? Sim. Muitas vezes também acontece isto na dita meia-idade, a pessoa culpabilizar-se por eu devia ter ficado com a minha primeira namorada, ou com a minha segunda ou terceira, por exemplo, isto no plano romântico. Ou Ia ter aceito aquela, aquela oportunidade de trabalho. por exemplo, Ou, ou eu devia ter ido para artes e agora estou em economia. por exemplo. E agora? E agora como é que eu vou para artes, não é? Quando já tenho a minha carreira formada e até estou a ganhar um bom dinheiro, mas ainda por cima mudando para artes, aquilo, muitas pessoas julgam que não vão ter grande rendimento. Têm uma expectativa negativa de rendimentos comparado, por exemplo, com um curso de economia, não é? Quando depois, se calhar, se fosse na prática, podiam se tornar grandes artistas e ganhar até imenso dinheiro. Portanto, também não existe uma certeza, não é? Mas chegando à meia-idade, parece que torna-se a coisa ou é agora ou nunca. Pode ser, ou é agora ou nunca que eu vou realizar os meus sonhos. Se a pessoa andar a sentir essa angústia de sonhos que ainda não realizou, coisas importantes, sentidas como importantes para o sentido da própria vida.
E muitas vezes aqui parece-me que uma autêntica crise, no sentido de um sofrimento psicológico relevante na meia-idade, é a questão da falta de sentido também. Pouco há Vítor Franco, que tantas vezes nós falámos no Beco com Saídas, até porque o Pedro Xuxa era um grande adepto, e é um grande adepto do Vítor Franco. Bom, e nós também gostamos muito, Sim, mas também. que a questão da falta de sentido na meia-idade, ou principalmente nesta questão do sofrimento psicológico da meia-idade, muitas vezes aparece. A ideia de está a faltar um sentido, está a faltar um rumo, está a faltar uma ideia orientadora, algo que entusiasma, algo que realmente mobiliza a pessoa para gostar do seu dia a dia, para dar um significado melhor à sua própria construção de vida. Uhum. Bom, mas já avancei aqui, se calhar até por vários ângulos, e também estou curioso em te ouvir, que tu também estás na meia-idade, mais ou menos, não é? Mais ou menos. Sim, pois, o mais ou menos é, acaba por ser preciso neste, dentro desta imprecisão que é localizarmos realmente onde está a meia-idade. Mas Pois. penso que sim, é um conceito que faz todo o sentido termos, porque, como ao início falavas, hoje em dia a esperança média de vida situa-se ali dos 70 e muitos, 80 e tais. E, E eles têm um bocadinho mais de 2 ou 3 anos a mais ou menos, não é? e Esperança pronto. média, tipicamente, do que os homens. Pelo menos em Portugal, não sei como é que é Sim, aí sim. na Áustria, mas Acho que em também, Portugal, acho que é uma realidade geral, mais ou menos geral, sim, sim. pelo menos na sociedade ocidental. Ahm, mas, portanto, faz sentido esta questão, este conceito, a criação deste conceito da meia-idade e a questão, porque precisamente por esta esperança média de vida atual, em que todos nós, mais ou menos, a partir sei lá, dos 20 e tal, 30 começamos a ter bem presentes de que a vida tem mais ou menos este número de décadas, não é? Para aí aos Uhum, 70, 80, 90, pronto. Dar-se-á a nossa finitude, digamos assim. Que é uma coisa que na infância e na adolescência não quase não existe, não é? Na sim. infância não existe mesmo, ou melhor, pelo menos de uma forma presente e de uma forma repetitiva. Claro que existem momentos na infância em que existe uma constatação de que há uma finitude, que há um fim, e, Uhum, e às vezes as depressões, os episódios depressivos das crianças podem também ter a ver com isso. Mas pronto, regra geral, na infância e na adolescência, essa, essa ideia de finitude do tempo está um bocadinho ausente. E, portanto, a questão da crise da meia-idade tem tudo a ver ao fim e ao cabo, com o tempo, não é? Portanto, não falamos, não é impossível falar da crise de meia-idade sem falarmos de tempo. E é como estavas a dizer, questões, por volta dos 40 anos, se quisermos situar, então, pode ser aos 30, pode ser aos 33, pode ser aos 35, pode ser aos 48, pode ser aos sim. 50. Mas pronto, vamos falar da volta dos 40. Temos então história suficiente para olhar para trás e percebermos o que é que atingimos, e aí Uhum, sentimos orgulho, o que é que não atingimos, que nos havíamos proposto atingir, e então aí surge então a depressão, o arrependimento, pois. e depois, quando nos projetamos no futuro, que pensamos ainda ter, porque é o mais provável, que são mais 40 anos, 50 anos, eh, com a nossa saúde física tendencialmente a decrescer, quando nos projetamos então para o futuro, pensamos que se calhar não vamos conseguir atingir já não temos tempo, vá, lá está, a questão do tempo outra vez. E aí surge a angústia, surge a ansiedade, são questões do ponto de vista, psicoemocional, nos passam a condicionar
especificamente nesta altura da crise de meia-idade, até que Uhum. desejavelmente haja uma reorganização do eu, em que ou arranjamos, ou fazemos pazes com aquilo que não conseguimos, com o passado e aceitamos, É. ou conseguimos dar a volta e projetarmos no futuro de forma a ainda fazer alguma coisa, ou, ou arranjar coisas substitutas, né? Olha, não fiz, olha, não fui. Não corri os 5 continentes, mas olha, já viajei bastante e se não fizer mais, também estou contente, já conheço, já conheci muita coisa e não posso queixar. Então, isto é um exemplo, né, daquilo que seria uma readaptação a uma saudável a uma nova realidade, não é? Para ajudar a resolver a chamada crise de meia-idade. Que é uma crise que lá está, não se está na crise porque se quer, é uma crise por isso que é um conceito que é um bocadinho caro a todos e é que é, quando se fala neste conceito, todos nós temos uma ideia dele, não é? É porque é algo que surge, que faz sentido que surja e como estava a dizer, há pessoas que passam por ele ou não passam por essa idade sem o sentir, sem É. sentir essa crise, mas outras vivem na mais, lá está. Mas isto depois também tem a ver com a história, com as características pessoais, psicológicas de cada um e com a história pessoal de cada um, não é? Uhum. Ah, pois sim, estava a pensar. hum, Bom, assim, que há pessoas que realmente passam por esta idade e parece que é uma idade como os 20 ou como os 30. hum, mas se calhar também muitas vezes tentando negar ainda, estão no modo de negação de que estão realmente a envelhecer. Aliás, há aquela expressão, a vida começa aos 40. Frase altamente de negação, não é? De que já se passaram 40 anos, e porque a vida realmente não começa aos 40, não é? Mas percebe-se a ideia de que é Também é agora uma que se vai adaptação. usufruir, a ideia de que agora é que se vai usufruir da vida. Bom, depende, não é? Até porque aos 40 muitas vezes, até já falámos disso no outro episódio, acho que até foi no episódio do Burnout, muitas vezes, é também nesta década que as pessoas estão cheias de responsabilidades. Os filhos, que cada vez mais também estão mais tempo em casa, que saem mais tardiamente, de casa, até pela crise da Temos habitação, também, como se sabe, cada vez tem-se filhos mais tarde e mais muitos tarde, filhos é, em idade muito tenra, ou que estão na escola sim, primária ou até no colégio infantil. é, portanto, é, aqui os 40 torna também a situação mais exigente. A pessoa pode até andar, de alguma maneira, a negar estas exigências, ou até pode ter sorte e não ter muitas exigências, de facto. Não ter filhos, enfim, não ter que cuidar de ninguém, de alguma maneira para além de si próprio, ou até andar a ser cuidado, também pelos outros. Bom, mas muitas vezes acontece que temos responsabilidades perante ascendentes e perante descendentes nesta idade, que é Sim, os pais. outro fator, sem dúvida. É, os pais já precisam da nossa ajuda, muitas vezes. Os filhos, claro, também precisam, não é? Ainda são menores de idade, muitos deles. Ou mesmo que até já sejam maiores de idade, não é? Andam ali pelos outros 18, 20 anos. E também continuam a ser dependentes economicamente, a maior parte, ou na universidade, ou ainda não arranjaram trabalho, ou têm uma Aham. casa própria, portanto, continuam a viver com os pais. Pelo menos nestas últimas décadas tem acontecido muito isso, não é? No tempo dos nossos avós, não é? E bisavós, saía-se muito cedo de casa, muitas pessoas saíam muito cedo de casa, e aos 16 anos já se casavam, não é? E já tinham trabalho, e, portanto, a fase de vida adulta autónoma começava mais cedo, não é? Pelo menos para muitas pessoas. Hoje em Hum. dia, não. Então, aqui nesta década dos 40 e 50, temos que andar muitas vezes a cuidar dos ascendentes, de alguns, não é? Normalmente pais, ou avós, se ainda os tivermos também, e ajudar também nesses cuidados, e dos filhos, quem tem filhos, então, pois, está aqui entalado. É também aqui a meia-idade que fica entalada de responsabilidades, para cima e para baixo, não é? Sim. Cheio de responsabilidades. Podem fazer sentido,
mas ainda assim, claro, também te desgastam, trazem stress e que podem conduzir também ao burnout, uma exaustão maior, Sim. muitas vezes associada à depressão também, não é? Sensação que não se consegue viver a vida pessoal, tem que se estar ao serviço dos outros e não se consegue viver tanto a vida pessoal. E Quando se fala em naquilo que é, pessoal, quando se fala em vida pessoal, fala-se também a vida eh, que é, que é a minha profissão, que é o que eu faço, que é a minha atividade, não é? Eu não posso sim, realizar-me na dimensão profissional porque tenho tantos afazeres e tenho tantas responsabilidades que eu não posso também isso, para aquilo que. é, também isso, em parte, também condiciona a vida profissional, pois, mas condiciona também a própria vida do casal, os filhos, a ter que cuidar dos filhos, não é? A ter que trabalhar muito. O tempo do casal, aliás, é uma das coisas que eu percebo que se está a tornar um clássico. As pessoas, os casais não têm tempo, quase tempo nenhum. Dizem que não têm praticamente tempo nenhum para a relação um com o outro. Próprios. Sim. É um drama, é um Posso- drama, é um drama muito contemporâneo, parece, não é? O pouco tempo que é utilizado para a vivência de casal. E a vivência de casal é quando não estão com os filhos e não estão em modo de trabalho, né? Uhum. Que podem dar atenção um ao outro, conviver, viverem a intimidade de casal, o namoro de casal. Muito pouco, até das pessoas que eu tenho acompanhado destas faixas etárias. Que drama, não existe quase nada. É uma pobreza imensa de tempo que existe para o namoro, para o casal. Sim. É um drama. Um drama e é dramático realmente porque produz sofrimento. A pessoa sentir que está em déficit num aspecto de vida tão relevante que é o romance, o amor, não é? A par. Parece que ficou suspenso no tempo, parece que era uma coisa lá da adolescência ou do início da fase adulta e que agora acabou-se, já não há tempo para isso. Sim. E, portanto, e que leva também muitas vezes os casais a se divorciar. É, é um dos problemas, porque a Fenómeno cada essência do vez casal mais, é, mais existente, né? é Atualmente. porque a essência do ser casal era o namoro. Na fase inicial foi isso que os levou a estarem juntos. A natureza essencial do ser casal é namorarem. Mas se deixa de acontecer, aquilo começa a definhar. As pessoas podem continuar juntas, mas estão numa relação moribunda, não é? No mínimo moribunda. Está ali, bem, tornam-se companheiros, uma espécie de amigos, parceiros de responsabilidades. ah, mas raramente isto resulta bem, porque no fundo ficam frustrados quando olham um para o outro e sabem que não estão a viver aquilo que era o suposto da natureza da relação. Então Sim, começam muitas vezes a haver discussões por outras coisas, mas aquilo que precisa mesmo de ser resolvido é encontrarem tempo para namorar. sim, E pronto, percebe-se que é difícil, é exigente, mas se as crianças são pequenas, havendo avós, os avós são um recurso ótimo, não é? Muitas vezes, para que os pais possam namorar, o casal, não é? Parental, não é? Possa ter tempo para namorar. Ou encontrarem amigos de confiança também, para as crianças ficarem lá algum tempo, ou outros familiares, não é? sim. E os. E, mas cá está, esta questão da meia-idade relacionada também com problemas na conjugalidade, ou seja, da relação de casal. Imenso, nesta faixa etária, ui. Sim. Deparo-me com muitos problemas deste tipo em pessoas que tenho acompanhado. Não são todos, claro. Há também relações bem-sucedidas, saudáveis, boas, mas não são assim muitas. Diria que até a raridade. Pelo menos do que chega à clínica, não é? Sim, Do que sim, chega à sim. clínica é aqui também minha, minha forma mais direta de observação. Mas também, claro, também eu observo amigos, não é? Os meus amigos, as pessoas com quem eu lido para além do trabalho, bem, eu percebo também vivem questões deste género, não é?
de falta de sentido, a ideia de uma falta de sentido, que depois acontece em múltiplas áreas, em múltiplos aspectos, em múltiplas relações, mas começando desde logo ali no núcleo familiar, né? Uhum. Da relação desde logo de casal, ou da forma como estão a viver a relação com os filhos, não é? Parece que depois vive-se muito para os filhos, de facto, não é? Muito, muito, muito. As pessoas querendo serem super pais e super mães, mas depois também torna-se, para além de exaustivo, prejudica realmente, de facto, muito outras relações. Sim, E, e o próprio prazer com a vida fica. Rastos. sem dúvida. Uma coisa que não falamos, quer dizer, falamos, temos falado, não temos falado de outra coisa, mas não falamos diretamente de uma coisa que acontece muito nesta altura da crise de meia-idade, que é também a perspectiva ou de que se está ou que se já perdeu a juventude, não é? No sentido de já Hum. não conseguimos fazer aquilo que conseguíamos fisicamente, Sim. cognitivamente, até a nível de alguma irresponsabilidade, isto também a propósito daquilo que estávamos a falar agora, de alguma espontaneidade e responsabilidade própria da criancice, da adolescência, não é? De fazermos as Uhum. coisas sem pensarmos no amanhã. Portanto, é um bocadinho a constatação por volta da idade da meia-idade, que o tempo já não volta para trás e perdemos uma coisa para sempre, não é? De forma É. definitiva. E é por isso que depois, às vezes, o que é visível a nível comportamental à nossa volta é pessoas que já se nota que têm uma certa idade, Uhum. e que de repente compram um carro Exato. desportivo ou começam Exato. a praticar um desporto um bocadinho mais à partida mais radical que seria esperado para a idade dessa mesma pessoa, ou que Uhum. fazem ou que adotam, vão fazer coisas assim um bocadinho mais arriscadas, ah, Uhum. a nível de um desporto mais radical, ou a nível de uma aventura assim mais arriscada, e, ou deixam crescer a barba, ou ou põem um brinco, ou põem ou fazem um corte de cabelo assim mais mirabolante. E, isso tem tudo a ver com esta constatação da fase, do momento, de que, Uhum. ou esta, pelo menos esta percepção de que se calhar já se perdeu uma coisa que já não volta, não é? Mas eu de alguma forma nego isso. E hum, então deixa-me lá à força toda, não é? A tentar recuperar as sensações que tive nessa altura. É, sim, sim, E sim. então surgem depois então estes comportamentos um bocadinho mais ah, que dão mais nas vistas, não é? Sim, aliás, sim, até parece que depois, em alguns destes comportamentos, se pode fazer uma ligação em algumas pessoas entre a crise da meia-idade e uma crise da adolescência, não é? Parece que voltam um bocadinho ao modo adolescente nesta idade, mas talvez porque a adolescência não foi realmente então bem vivida, bem resolvida, bem experienciada. Então, quando chega à meia-idade, já estamos aqui no fim de festa, não é? Tenho que aproveitar a juventude que ainda tenho, mas se a cabeça aproveita então o pouco que falta. É Uhum. como se a analogia de alguém, bom, está a haver uma festa até às 5 da manhã, ok, eu chego lá às 4h30 e ainda aproveito qualquer coisa, não é? Você vai num fornezinho, não é? Às 4h30 da manhã ainda estou lá meia hora, não sei o quê, tá. Mas é só meia hora. A analogia é um bocadinho esta. Então, na meia-idade, sim, é possível ir experienciar qualquer coisa aí de juventude, mas já é o fim de festa. A juventude está a terminar realmente também porque há capacidades físicas, inclusive também de competências mentais que começam a decrescer. Não temos a velocidade de raciocínio, de elaboração, de pensamento que tínhamos
quando éramos mais jovens, a nossa energia começa a crescer. A testosterona Os está a jovens, diminuir no caso dos homens, não é? A dita andropausa, que é algo um bocadinho variável nos homens, pode demorar muitos anos, mas há um decréscimo de testosterona, ano após ano, a partir, mais ou menos aí dos 30 anos, não é? Há um decréscimo progressivo. E, bom, no caso da mulher, é ali um período bem mais nítido, bem mais focado da menopausa. Mas às vezes nos homens também, depende. Nos homens é um bocadinho mais volátil, é assim, um sim. bocadinho mais abrangente. Mas que revela o decréscimo de capacidades físicas aos 40 anos. Olha, por exemplo, até no desporto. Tu também trabalhas Sim. eh, no desporto, na psicologia do desporto. Eu não, disse também, mas eu não trabalho nessa área. Especialmente com jovens à volta dos, antes dos 20 ou pouco mais de 20. Na maior parte dos desportos, aos 40 anos, não se tem melhor desempenho do que aos 20 e aos 30. Não se tem. Não, Tem-se não, um não. desempenho pior. Tem-se um desempenho pior. Portanto, a nível físico, isto é muito evidente. Já nem se faz, na maior parte dos desportos, o desporto da mesma forma, no sentido competitivo, como se fazia, É, não é? pois. Portanto, torna-se muito evidente a perda de capacidades. Uhum. E desde logo nesta base da corporalidade, do envelhecimento. Torna-se mesmo claro. Então, no desporto, isso é claríssimo, não é? Aliás, os desportistas confrontam-se também muito, muito com esta questão. Terminam a carreira, os atletas de alta competição, mais ou menos nestas idades. Que anuncia, então, uma transição para a meia-idade, para fazerem outras coisas. Mas os atletas de alta competição, tipicamente, pois, é antes da meia-idade que têm os altos desempenhos, não é? E algo variável, né? De desporto para desporto, não é? Por Sim. exemplo, os ginastas, pois, começam muito jovens, não é? Mesmo muito jovens. E, olha, na natação, o nosso Diogo, não é? Agora estou-me a esquecer do Pereira, acho eu, apelido. não é? Ou Ribeiro, já não me lembro também. Pois, mas, bom, duplo campeão do mundo, não é? Sim, sim, sim. Mas Mas tem já temos 19 40 e anos. tal, não é? Já a gente já não se lembra. Já esquecemos do apelido, não é? Sabemos que é Diogo, não é? É o Diogo é. E, portanto, com 19 anos, ele tornou-se campeão do mundo. Porque está ali cheio de genica, não é? Aos Espetáculo. 40 anos, se ele for campeão do mundo, é um feito inacreditável. Não é? Certamente alguém aos 19 anos vai nadar mais rápido do que ele, ou quase certeza. Quase certeza. É muito provável, não é? E, portanto, esta questão que tu trouxeste da perda de capacidades, sim, também. O que leva a que as pessoas tenham que selecionar outras coisas na vida, tenham que escolher sabiamente, ok, agora já não tenho as capacidades que antes tinha. No desporto, depois Isso é uma terminam vantagem carreiras. das idades que nós apelidamos de idades de crise de meia-idade, não é? Que é a questão da termos mais clarividência naquilo que conseguimos e aquilo que não conseguimos fazer, daquilo que gostamos e aquilo que não gostamos. Isso, pronto, é o lado Sim, bom. essa é a parte boa. Pode ser utilizada realmente, desde que a pessoa, então, possa olhar realmente, como nós estávamos hoje aqui a falar, de olhar para a primeira parte da vida e perceber, então, o que é que para mim foi importante nisto? O que é que faz sentido continuar agora, até tendo a idade que tenho e as capacidades que tenho? Já não são as mesmas aos 20 anos. Não é? Sim, O que é que faz sentido eu continuar? Onde é que eu vou pôr os meus recursos de vitalidade? Não é? A minha vida, onde é que vai sim. ser investida? O tempo que me falta, não é? O tempo que me falta. O tempo que me falta em que os recursos começam a se tornar menores em termos de vitalidade, há um apelo de utilizá-los então de uma forma mais sábia. Se os recursos são mais escassos, convém utilizá-los melhor. Não é? É, ali aos 20 e tal, a gente, não, é ok, isto está tão longe, isto não é bem assim, isto ainda tem tempo para muita coisa. A partir dos 40, hum, espera aí, nós já não temos mais certezas que isto é mesmo assim e que temos este tempo contado e então temos que nos, das duas uma, ou desistimos de pensar nisso, ou então temos que nos pôr Sim. a caminho e de forma Sim, séria, não é? e até por uma coisa, bom, o nosso tempo está quase a terminar, mas até por uma coisa que me parece que nesta idade, em
esta nossa faixa etária, nós estamos nos 40, é raríssimo não termos tido já lutos difíceis, por perdas, por morte. Uhum. Mais uma questão. Então, é, isto toca depois muito para repensar a vida. Não é? Na tal linha de sucessão, os avós, se calhar, alguns já foram, ou todos, nesta idade. Um ou outro pai, se calhar, também já faleceu. Isto, como é que começamos a pensar? A seguir somos nós. Daqui a umas décadas vamos ser nós. Portanto, a angústia da finitude aparece mais também porque já tivemos lutos difíceis, complicados. Também nos sentimos mais sozinhos por isso. Os grandes cuidadores, alguns grandes cuidadores já cá não estão. Uhum. Torna a coisa mais difícil também por isso. Mais exigente. Agora estou aqui por minha conta. Sim. Tenho que utilizar a minha sabedoria. Já não é a sabedoria dos outros que vai cuidar de mim. É a minha. Senão não vai correr bem. E são os outros que contam com a minha sabedoria agora. E ainda por cima é isso. Ainda por cima. Portanto, isto ainda dava aqui para muito mais coisas, mas é um tema também que toca em muito múltiplos aspectos Sem da, dúvida. da vida humana, a questão da. Pois cá está, porque é uma faixa etária também. Mas, enfim, veremos se calhar de explorar alguns destes ângulos, não é? Que hoje não falámos, se calhar, tanto aqui, alguns que até podemos aprofundar mais noutros episódios, ou noutros pequenos clipes, vídeos, ou Sim. qualquer coisa que possamos também fazer para aprofundar ainda mais aqui esses ditos aspectos. É Muito isso. bem, sim. Olha, Sim, mais uma queres concluir então? Sim, sim, penso que está concluído. Mais uma vez foi muito bom conversar contigo e, também. e espero que assim continuemos, que este é um dos projetos que, que me faz mais sentido e que me dá mais gozo fazer Também a à mim, altura obrigado. da minha vida. Portanto, É. um brinde e que continuemos. E Sim, sim. até à próxima, então. Até à próxima. Um abraço. Um abraço para ti e a todos. Até breve. Até breve.